Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 7 de outubro de 2025, 7 do 10 de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail. Se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama, espalha, compartilha este canal aí para quem vocês conhecem, que gosta de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje, no início da madrugada, lá pelos 47 minutos, horário de Brasília, começou a semana da lua cheia, da lunação do dia 21 do 9, lunação em Virgem do dia 21 do 9, com eclipse solar parcial. E hoje a lua cheia em Áries. Então começou a semana da lua cheia no signo de Áries. Ontem eu expliquei um pouco dessa energia dessa lua cheia, falei da força dela, né? Mostrei alguns exemplos com a música da força dela. E eu achei ontem o povo muito acelerado no dia a dia aí na rua, com muita pressa, mais pressa do que o normal. Tudo muito rápido, tudo muito acelerado, tudo. As falas, as atitudes, as ações, o trânsito, né? Sendo uma segunda-feira, também tem essa energia, mas mais do que o normal. E essa pegada dessa energia da crescente para a cheia, ela é muito forte. E quando vem o momento de começar a lua cheia, a semana da lua cheia, essa energia se firma. Porque essa semana da lua cheia começou aos 14 graus e 8 minutos, a lua em Áries e o sol em Libra. E aí, ontem eu falei muito dessa história do eu, né, da força do eu, primeira pessoa, porque Ares fala do eu, primeira pessoa. E hoje eu quero discorrer e falar muito sobre isso, dessa história, dessa lua cheia em Ares, o emocional e o sentimental, né? A lua cheia em Ares, o eu, o emocional e sentimental da pessoa, em relação ao outro, onde está o Sol. Lembrando que lua cheia é a Lua e o Sol frente a frente. O Sol joga energia para a Lua e a Lua reflete a luz do Sol, né? Então, o Sol está em Libra. A Lua, o emocional, o sentimental, o feminino. O Sol, o ser da pessoa, o masculino, né? Ser total da pessoa. Em Libra, Libra, as relações, os relacionamentos, o tu. Então, Áries, o eu, primeira pessoa, Libra, o tu, segunda pessoa. Libra, lembra que eu faço a leitura aqui, colocando os signos nas suas casas naturais da astrologia do mapa tropical, para fazer uma leitura coletiva para todos. Beleza? Então eu quero falar hoje aqui justamente sobre isso, sobre esse Sol em Libra e sobre essa Lua em Áries nas relações e nos relacionamentos, porque Libra faz parte naturalmente da casa 7, a casa dos relacionamentos, do cônjuge, do tu, do outro, dos sócios, das associações e também do inimigo declarado, a pessoa que mostra para outra pessoa que não curte, que não gosta, que não se dá bem, que o santo não bate. Ela não esconde isso, ela mostra isso ou numa fala, ou numa atitude, ou num olhar, ou diretamente falando que não curte. Pronto, então por isso que a gente coloca essa observação como inimigo declarado, quer dizer, não existe uma relação e um relacionamento de harmonia, de equilíbrio, que é um dos entendimentos de Libra. Harmonia, equilíbrio, diplomacia, beleza, entende? O símbolo de Libra, a balança. Então, essa balança, os pratos estão aqui, ó,
bem equilibrados, estão, né, horizontal, não estão nem assim e nem assim. Eles estão em equilíbrio, não importa se de um lado tem 1 quilo de algodão e o volume vai ser muito grande, e do outro lado tem uma pedrinha que pesa 1 quilo e o volume vai ser menor, mas estão em equilíbrio, percebe? Então não importa essa história. Áries, Libra do elemento ar, fluir. Libra gosta de se relacionar, Libra está numa festa, por exemplo, quer conversar com todo mundo, quer trocar ideia, quer conhecer o outro, quer saber do outro. Essas histórias assim, elemento ar. Áries é elemento fogo, não é? O primeiro signo do elemento fogo, Libra o segundo signo do elemento ar. Áries é a faísca, em Áries é que tudo começa. Entende? Vem essa faísca ali, ó, e acende as histórias. É a energia do impulso, do iniciar, da impulsividade, da atitude, da ação, da iniciativa, entende? Regido por Marte, o deus da guerra, o deus do confronto, o deus do combate, mas também o deus das boas iniciativas, boas atitudes, o iniciar bacana em relação a alguma coisa. Vênus é regido Libra é regido por Vênus, que também rege Touro. Então, de uma certa forma, em Vênus também tem valores, porque em Libra também tem valores, porque Vênus rege Touro. Assim como em Touro também tem relações, porque Vênus rege Libra. Então, assim, para ganhar o dinheiro lá em Touro, precisa das relações e dos relacionamentos. Para ter relacionamentos saudáveis, precisa ter bons valores lá de Touro. Percebe? E aqui nessa lua cheia, muito forte, por sinal, como eu disse ontem, eu quero tratar justamente dessa relação, primeira casa, sétima casa, primeira casa. A lua cheia em Áries está falando do eu, então está falando, manifeste o seu eu, manifeste a sua pessoa, manifeste quem você é, emocionalmente, sentimentalmente. O cuidado aqui é justamente de não deixar permitir o egoísmo e o egocentrismo que pode acontecer com Marte, com Áries. Esse é o cuidado com Áries e esse é o cuidado com Marte, para não estabelecer o egoísmo e o egocentrismo. Por isso que tem Libra fazendo o eixo, falando, olha, tem o outro, lembra do outro, não fica só centrado em você. Nessa oposição da Lua com o Sol, está falando justamente isso. Cuidado com o egoísmo, cuidado com o egocentrismo. O Sol em Libra quer agradar, porque ele tem tanta necessidade de harmonia e equilíbrio, e viver em harmonia, viver em equilíbrio, com diplomacia, com beleza, com serenidade, ó, a balança ali, ó, que ele, por conta dessa necessidade, dessa harmonia, desse equilíbrio, ele fica agradando a tudo e a todos, para ver se essa harmonia prevalece. Mas nessa história dessa harmonia prevalecer, esse Libra esquece da história do eixo de Áries, que faz com que ele esquece dele. Assim como Áries, muitas vezes, nessa história do eu, esquece do outro. E aí desequilibra. Então aqui é uma relação de pensar esse eu e esse outro, porque muitas vezes a pessoa está numa relação querendo agradar demais a si e esquece do outro, ou querendo agradar demais o outro para a relação ficar bem, ficar saudável, ficar equilibrada e esquece de si. Esquece dela mesma. Então essa lua cheia em Áries está falando, cuide de você, olhe o seu eu, mas não esqueça o outro. O Sol em Libra fala da mesma coisa, fala também disso de uma maneira libriana.
cuide das relações, cuide dos relacionamentos, observe o seu ser nas relações, nos relacionamentos, para que fique sereno, equilibrado, bonito, com serenidade. Mas não esqueça de você, o eu, em Áries. Percebe? Então, observa tudo isso aí. E observa também porque quando essas partes, o eu e o tu, estão em equilíbrio, não vai ter esse confronto possível aí, ó, dessa lua cheia em oposição ao sol, porque a oposição é um confronto. Olha a primeira observação, oposição. Então, quem está oposto, mas oposto não é oposição de frente a frente, como eu sempre falo aqui, de talvez ter um confronto, uma trombada, um embate, um combate, mas está frente a frente para um estar olhando o outro, e nisso no diálogo, se entender e se encontrar e ter uma dança, sobretudo com esse sol em Libra. Tem uma dança, tem uma música, tem uma conversa, tem uma relação de harmonia e de equilíbrio, com ação, com atitude, com harmonia, com beleza, com energia. Então, perceber isso aí, como que tá esses diálogos aí, da pessoa, eu, primeira pessoa, e do tu, segunda pessoa, o eu e o outro, as associações, os cônjuges, os casamentos, as sociedades, a história daquela pessoa que não gosta da outra pessoa. O que é isso? Porque às vezes é um problema só da outra pessoa, mas às vezes é um problema da relação. Entende? Porque nessa história de Libra aqui, muitas vezes Libra ali fica, por conta dessa necessidade dessa harmonia, fica deixando de existir, se anulando. E esse anular é desequilíbrio. Porque não tem o eu, o Áries. E o Áries muitas vezes só fica no eu, e aí quando vai para o egoísmo, para o egocentrismo, e não tem o outro, não tem o tu, não tem harmonia, não tem equilíbrio. Essa lua cheia está falando muito disso. Muito disso. E essa força, essa energia da lua cheia, aproveitar para isso, para mostrar que o seu eu existe, inclusive para você mesma, para você mesmo, no seu emocional, no seu sentimental, entendendo que o outro existe e procurar não ter conflito, não ter confronto, procurar ter harmonia, ter equilíbrio, respeitar, tem que ter respeito aí. Ética, responsabilidade, honestidade. Entende? Eu existo, o outro também existe. O outro existe, mas eu também existo. E aí, quando fica bom para os dois, essa balança fica em harmonia, fica em equilíbrio. Percebe? No movimento de hoje, por exemplo, essa lua desde o início, né, ali nos 47 minutos da madrugada de hoje, horário de Brasília, no movimento ela já está fazendo uma quadratura, essa lua, com Júpiter em Câncer. Júpiter está em Câncer. Câncer é o signo do lar, da casa, da família, da justiça, da liberdade, na regência com Sagitário. Na corregência com Peixes, Júpiter, a humildade, a fé, a espiritualidade, o amor incondicional, Peixes. E Júpiter expande isso. E está ali em Câncer, signo da casa, da família. A Lua fala muito da mulher, das mulheres, do feminino, que é o regente de Câncer, a Lua. E aí está numa quadratura, então está num desafio. Então, essa relação com o outro, às vezes, está ali, ó, pedindo para ter esse reajuste ou esse ajuste dentro da família, com as leis, de uma maneira legal, de uma maneira justa, de uma maneira clara, de uma maneira honesta, no ambiente familiar, no ambiente da cidade. Mas prestar atenção, porque essa oposição fala para a semana. Então, cuidado nas relações por conta dos conflitos que podem existir. Todo tipo de relação, todo tipo de relacionar-se.
Então, assim, fazer valer o eu com firmeza, com confiança, soltando o seu grito de eu existo, mas fazendo uma relação boa com Libra de harmonia, de equilíbrio, porque senão o conflito vai existir. Entende? O conflito vai existir. O sim querendo dizer não, não vale nada. Então, prestar atenção nisso. Prestar atenção nessa relação com o outro. Você existe, a relação existe, mas você existe nessa relação? Ou é só o outro? Ou é só você? Se é só você, não está certo. Se é só o outro, também não está certo. É os dois. O eu e o tu e o eu. Essa lua cheia em Áries fala muito disso. Vindo da lunação de Virgem com eclipse solar parcial, quer dizer, sai uma situação e entra outra. E aí aproveitar para organizar isso tudo, buscar uma organização. Sobretudo no interno da gente. Essa relação com o outro começa na relação com a gente mesmo. Percebe? Esse eu, comigo mesmo, com você mesma, com você mesmo. Ó, lua cheia, mostrando tudo do seu emocional, do seu sentimental expandido, escancarado, sobretudo nessa relação com o outro. Quem é esse outro? Quem é esse tu? Que sociedade é essa? Que associação é essa? Que casamento é esse? Você existe nele? Esse casamento deixa você existir? Ou só você existe com egoísmo e com egocentrismo? Toda hora brigando, toda hora em conflito, toda hora em confronto, toda hora em desarmonia, toda hora em desequilíbrio. Eu, Áries, tu, o outro. Libra, relacionamentos, relações, associações, pede harmonia. Para ter harmonia, tem que ter diplomacia. Um ajuda o outro, um colabora com o outro. Tem que ser colaborativo. Essas associações, esses casamentos. Concordam? Então, qualquer coisa, faça os seus comentários a respeito dessa leitura, desse início de semana de lua cheia em Áries. Então, vamos fazer o eu existir, mas prestar atenção para não ter egoísmo e egocentrismo. Eu já expliquei aqui que eu entendo que é igual, mas é diferente. O egoísmo, eu, e o egocentrismo, além desse eu, quer ser aplaudido, quer aplauso. Fica ali no centro. Para mim, ainda quer ser aplaudido pelo outro. Por quem faz parte dessa sociedade, dessa associação. Beleza? Espero ter colaborado, contribuído. Faça os seus comentários, esparrame-se aí, espero que possa colaborar com as pessoas. Certo? A leitura que é coletiva, ou certa, é para entender no mapa de cada um onde essa lua cheia está caindo. 14 graus e 8 minutos de Áries. Então, olha o setor ali em relação ao que está em frente, ao mapa todo, que vai estar falando muita coisa do mapa todo. Por isso que é importante fazer o mapa. Para cada um. Entende? Para cada um. Para cada um está acontecendo de uma maneira diferente esse eu, esse tu, esse eu, esse outro, esse outro, esse eu. Entende? Para empresas, para países, a mesma coisa. Você vai ver que essa semana vai ter muita história de conversa entre os países pedindo diplomacia, porque eles já estão entendendo, olha, a corda está bem esticada. A corda está bem esticada. E está bem esticada com todos os países que se relacionam e que existe uma tensão. Busca aí nas redes digitais aí uma declaração de uma pessoa falando do que foi aquele desfile do 3 de outubro lá na China. Entende? Explicando o que é aquela história ali
e explicando o que é o desfile militar da China. E o que essa pessoa fala de uma maneira muito clara, ali, por exemplo, para entender bem, inclusive essa lua cheia em Áries que eu falei ontem, essa pessoa está explicando que aquele desfile militar ali da China, mostrando todo o seu poderio bélico, além de estar mostrando para o mundo, além da sua potência econômica, a sua potência em armas e militar, e aqui eu estou só falando, para mim, eu nem curto isso, mas a realidade ela tem que ser vista de maneira clara. Então essa pessoa está falando que a China está mostrando especificamente para os Estados Unidos o seu poderio militar e mostrando para os Estados Unidos que a China não vai aceitar os Estados Unidos fazer qualquer atitude de agressão militar contra a China. Não vai aceitar. Simplesmente assim. Não tem conversa. Se porventura, porque eles tentam uma agressão econômica e a China responde economicamente. E se eles tentarem uma agressão militar por meios, digamos, normais, que a China vai responder de acordo e com muita força. E que se eles tentarem uma ação nuclear, que a China também vai responder com muita força. E eles mostram uma arma lá que só a China tem, que atinge qualquer ponto no planeta Terra no tempo máximo de 20 minutos. Que é uma bomba de hidrogênio que tem 60 ogivas nucleares, mais essa capacidade dessa bomba de hidrogênio. Então, o poderio de destruição é louco. E é hipersônico. E não tem tecnologia que detecta esse míssil chegando nos lugares. Quando pega, já está explodindo. Entende? Então, olha onde é que está a tecnologia. E ele fala que esse desfile foi, além de comemorar aquela data deles lá, eles estão dando um recado direto e claro para os Estados Unidos, como já deram verbalmente. Ali mostrou as armas, mostrou o poderio militar. E que eles falam, eles não vão dar o primeiro tiro, mas os Estados Unidos não vai dar. Se os Estados Unidos der o primeiro tiro, ou os Estados Unidos ou alguém não vão dar o segundo tiro. Porque eles vão responder com muito mais poderio. Porque, na verdade, todo mundo sabe do poderio militar dos Estados Unidos e da Rússia, mas o da China é uma incógnita. E ali eles falam que mostraram assim, olha, isso aqui é só tipo assim, uma amostra. Então, só essa arma aí já é uma amostra assim, percebe? Então, isso aqui está falando muito também dessas histórias diplomáticas no planeta. Entende? Tem o bloco dos BRICS está querendo, digamos assim, essa concorrência no mundo pelo comércio. Não está querendo pelas armas. Mas, quando vierem pelas armas, eles estarão respondendo. Então, quando fala assim, a Rússia invadiu a Ucrânia, é verdade. Mas isso é uma resposta para os Estados Unidos e para a OTAN. Não vai deixar. Mesmo que vocês usem alguém, como a OTAN e os Estados Unidos, a OTAN é comandada pelos Estados Unidos, usa a Ucrânia para querer destruir a Rússia, para atingir principalmente a China. Porque a real, o poderio econômico hoje, verdadeiro, é da China. E o poderio militar verdadeiro hoje é da Rússia. E os Estados Unidos não estão aceitando isso, não estão aceitando esse planeta que está se moldando, esse novo planeta multipolar, de muitos atores principais. Não é mais só os Estados Unidos. Então é os Estados Unidos, é a Rússia, é a China, é o Brasil, é a África do Sul, é a Coreia. Entende? E o time dos BRICS, sobretudo com o comando da China, está falando assim, olha, se tem que ter uma concorrência, ela tem que ser comercial, não militar, não belicosa. E os Estados Unidos, o tempo todo dele,
do poderio dele foi através das guerras. Observa aí, de 100 anos para cá, todas as guerras que teve, se os Estados Unidos não estão envolvidos, direto ou indiretamente. E só fica eles. E isso acabou. Já era, já deu fim nisso. Essa lua cheia em Áries, com essa oposição, com o Sol em Libra, e essa quadratura que já está fazendo logo no primeiro dia com Júpiter, e em Câncer, Câncer é a casa, o planeta é a casa de todos, Júpiter é a justiça. Então está tendo ali já está mostrando, percebe? Esse diálogo aí logo no início dessa justiça que está sendo buscada, nem que seja na marra, para o planeta Câncer, a casa de todos, em função de uma harmonia, diplomacia, nem que seja na marra, para todos, e uma iniciativa nesse sentido. Está mostrando, olha, vocês que se acham únicos poderosos, não se atrevam. O mundo é outro. Então, planetariamente, essa leitura também é muito vigorosa e muito forte nesse sentido. Observem aí os acontecimentos que vocês vão, porque essas energias não estão falando só do momento, percebe? Elas falam de uma sequência, sobretudo quando inicia um novo ciclo, dentro dos ciclos. Entende? Nós temos estudo na astrologia que 1 grau pode equivaler para 1 ano. Entende? 1 ano as histórias. As histórias de eclipses, existem muitos estudos, né? Eu já te falei, tem uns que entendem que é só para aquele dia, outros entendem que é para uma semana, outros entendem que é para 15 dias, outros entendem que é para 6 meses, outros entendem que é para o próximo eclipse do outro ano, naquela relação ali. Percebe? E tem as explicações, e a gente vai olhando, então é muito detalhe, é muito minucioso. Por isso que em uma dessas gravações aí eu estava falando do que é essa busca nossa para os astrólogos que gostam de estudar, gostam de entender, que questionam a astrologia, mesmo ela já existindo há 10 mil anos ou 30 mil anos, quando outros falam aí. Então estuda a astrologia questionando, não porque não acredita, questionando para entender as minúcias ali dessa explicação que esse céu astrológico, que é Urano, explica, que é o que eu falei. Para quem gosta de mato, de natureza, que vai para a natureza onde não tem luz artificial, de lâmpada, que consegue perceber o céu ali no seu esplendor, vai entender, cara, isso ali é uma leitura, tá? Tem uma informação ali. É muito claro, é muito fácil de perceber isso com o mínimo de sensibilidade. Porque as informações, elas não são só essas, de textos, do que está escrito, do que está entendido. Existem os entendimentos subliminares, subjetivos, com sensibilidade, de alma, de espírito, de emoção, do emocional. A Lua aqui fala muito disso. Entende? Então é bom observar, e esse Mercúrio, melhor, Marte, que começou o seu movimento ontem também em Escorpião, já fazendo uma quadratura com Plutão em Aquário. Aquário é o coletivo, a coletividade. Está se falando muito, está intensificando, evidenciando toda essa explicação minha aqui, ó, dessa necessidade de um equilíbrio pela diplomacia no planeta. Quem ficar no egoísmo, e esse Marte em Escorpião, Marte é corregente de Escorpião, Plutão é regente de Escorpião, estão em quadratura, Plutão é retrógrado em Aquário. Aquário é o coletivo, a coletividade. Essa quadratura é muito belicosa, muito perigosa, muito agressiva, muito violenta. Então, ou dá conta desse grande desafio aqui, ou o que vier por aí de uma guerra, é o Deus nos acuda. Você entende? E o povo da Ásia, o povo do Oriente, não é igual ao povo do Ocidente. Eles não têm essas conversas, assim como eu falei, do que esse senhor está explicando daquele desfile da China. Aquilo ali não é uma conversa de botequim, não. Aquilo ali é uma conversa séria.
Entende? Eles são muito claros e assim, não é conversa da boca para fora, não é coisa do ocidental. Eles estão falando sério, eles não estão brincando. Então, assim, olha, vamos viver em paz, mas se vocês quiserem guerra, vocês vão ter guerra. Se vocês quiserem ter guerra, por, digamos assim, sem arma nuclear, a resposta vai ser firme, brutal. E se for nuclear, a mesma coisa. Eles não vão iniciar, mas eles vão terminar. Entende? É muito tranquilo. Esse povo é milenar. A China é 6.000 anos. Não é 300 anos, 500 anos, igual ao Brasil e os Estados Unidos, não. Entende? É gente antiga, gente séria. Assunto sério é assunto sério. Brincar é brincar. E assunto sério é assunto sério. É assim que eles funcionam. E com muito, ó, dando tempo ao tempo. Eles não têm pressa. Percebe? Com seriedade e sem egoísmo, é o que é legal. Eles entendem a coletividade. A maneira deles funcionar lá é. Para o coletivo, existe uma maneira, em função de quem administra, mas para o coletivo. Eles olham muito o coletivo. E quando eles dão conta de olhar o coletivo deles, eles dão conta de olhar o coletivo do planeta. Porque eles entenderam isso muito bem. Tanto é que estão aí, ó, no planeta todo. Beleza? Espero que essa leitura tenha colaborado, somado, contribuído. Por favor, faça as inscrições, faça os comentários, esparrama aí esse canal, né, para que possa colaborar com outras pessoas. Quiser fazer o mapa comigo, entre em contato, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem de texto. Muito agradecido, até a próxima, valeu, fique em paz, até mais.